Graça e paz, queridos. Amém, amados? Glória a Deus, queridos. Que maravilha, queridos. Hoje, o que se comemora mesmo hoje, hein? Vocês sabem? Vocês sabem o que a gente comemora hoje? Independência do Brasil. Maravilha. Não sei se dá para comemorar alguma coisa, né? Mas vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Ser conosco, nos abençoa, tira todo o mal, toda perseguição, toda opressão, todo espírito de enfermidade, toda agonia, perturbação, tudo aquilo que aperta nossos corações ou que tenta nos tirar da tua presença, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e queremos ficar com o espírito, meu Pai, refrigerado diante de ti. Toma o primeiro lugar nessa noite e que nós venhamos a aprender a ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, que essa palavra chegue até nós e que desça até aos nossos corações, Pai. E ser conosco é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje realmente comemoramos aí pelo Brasil afora, né? O dia da independência. Eu estava vendo um quadro pintado por um cara chamado Pedro Américo. É aquele quadro que está lá no nosso caderno de desenho de quando criança ainda. A gente vê aquele cara subindo em cima de um cavalo branco, né? E às margens do Ipiranga ele puxa uma espada ali e diz que o Brasil está agora independente do reino de Portugal. E ele ainda grita lá: independência ou morte. Eu garanto que se tivesse mesmo uma batalha ali, ele era o primeiro a correr, assim, mas... E dizem que aquele ali foi só gado, não aconteceu aquilo. Tem alguns historiadores, agora com o avanço da internet, dizem que não aconteceu aquele fato ali. Mas para dar uma ilustrada no negócio, Pedro Américo foi lá e pintou o quadro, botou ele em cima de um cavalo branco. E ele puxa aquela espada dele, né? E declara a independência. E eu fico imaginando, queridos, aquela cena, o coração do homem, né? O desejo de ser independente, o desejo de não querer ser submisso. Ele acha que ele pode declarar a sua independência. Ele acha que ele pode caminhar com as suas próprias pernas. O Brasil, ele sofreu perrengues muito grandes, sofreu avanços maravilhosos, mas apanhou muito, queridos, também. Antes, a nossa Constituição, ela dizia que ela tinha uma série de restrições, e uma das restrições, ela dizia que no Estado brasileiro só podia ser pregado uma única denominação dentro do cristianismo. E isso foi um freio. Mas com a independência as coisas melhoraram por outro lado. A palavra do Senhor, ela pôde ser melhor divulgada e ampliada aqui dentro do nosso país. Mas a gente não está falando aqui, hoje a gente não veio para falar aqui de Dom Pedro, não. A gente não veio falar de Dom Pedro, o príncipe, regente, não. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 10, 34. Se você quiser me acompanhar na leitura,
O evangelista aí, o apóstolo, discípulo do Senhor, Mateus, ele vai nos ensinar aqui, através das palavras do Senhor, viver uma vida independente e uma vida dependente, queridos. Quando ele diz: não cuideis que vim trazer paz na terra. Palavras do Senhor Jesus, né? Não cuideis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. E isso, de alguma forma, ele é um pouco chocante, né? Não aquela espada de Dom Pedro I, não, aquela não. Aquela era só no grito. Ali Dom Pedro I só gritou e fez aquele cenário todo. Acho que é por isso que Pedro Américo pintou o quadro, porque se não tivesse máquina fotográfica, ele já tinha registrado o fato. Não aquela espada. E nem também a espada que perfura. Não é essa espada que Jesus está falando. Quando algumas pessoas leem isso aqui, eu já vi alguns ateus, algumas pessoas dizendo: olha aí, Jesus, ele disse que veio trazer espada. Jesus veio a favor de uma guerra. Inclusive foi por pessoas pensarem dessa maneira que Jesus foi crucificado, queridos. Porque os judeus entendiam que Jesus ele ia combater Roma. E não foi isso não foi esse evangelho que ele veio pregar. Não foi esse evangelho que Jesus veio trazer. A espada que o Senhor vai se referir são os conflitos que nós teremos quando nós resolvemos segui-lo, queridos. Então, Jesus vai dizer mais à frente um pouquinho: olha, eu vim trazer espada, porque haverá um tempo em que o pai se levantará contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora, e por aí vai afora. São desses conflitos que o Senhor está falando. É essa espada que o Senhor está falando. Resolver os nossos problemas internos. Porque lá no passado, lá no Velho Testamento, a coisa era de uma forma. Na antiga lei, as coisas se resolviam de uma outra forma. Mas o homem viu que ele não conseguia. Ele não conseguia, mesmo na antiga lei, ele não conseguia se erguer, ele não conseguia cumprir aquilo que estava determinado, porque a lei foi dada ao homem para mostrar para ele que ele é incapaz de cumprir mesmo. Enquanto a gente hoje vê muitas pessoas querendo cumprir a lei, o cara está ali, ele quer porque quer cumprir a lei, e ele se baseia em ali um monte de texto. E a gente já falou aqui, inclusive na semana passada, que a lei aponta para Cristo. A lei, ela aponta para o Senhor Jesus. Mas muitas pessoas ainda insistem em guardar a lei. Você vai ver em muitos lugares ainda alguns artefatos da antiga aliança. O que o Senhor Jesus vai criticar lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Onde muitas pessoas, elas ainda carregam aquele espírito judaizante. Artefatos, uma série de apetrechos religiosos, e eles acham que aquilo ali está tudo legal. Jesus veio e disse: olha, eu vim trazer espada. Vai haver confronto na família de vocês. Eu garanto que quando vocês começarem a me seguir,
vai ter confrontos internos. É sobre essa espada que Jesus está falando, e não sobre essa espada da força. Um dia atrás aí eu vi um pastor na televisão, e ele estava incentivando a turma a partir para uma marcha e tal, e ele só não falava que o cara tinha que levar mesmo uma espada, mas ele dava toda a sua expressão de que o caboclo deveria partir para uma batalha mesmo. E ele dizia: olha, nós estamos vivendo tempos tempos difíceis, e vocês precisam gritar, vocês precisam se manifestar, incentivando aquela turma, porque Jesus, ele não veio trazer paz sobre essa terra, veio trazer espada, e que isso vai confundir a mente do indivíduo, queridos. Nós somos um povo pacífico. O Brasil, ele é conhecido internacionalmente porque ele é um país pacífico, um povo pacífico. Um povo que você não vai ver na história o Brasil está participando de batalha, de guerra. Acredito que o Brasil participou durante a história, acho que de 2 guerras, uma guerra só. As outras nem podemos chamar de guerra. Ele foi convidado para dar uma força, que foi a Segunda Guerra Mundial, e a outra já vai fazer uns 200 anos. Foi quando o Paraguai, um indivíduo chamado Solano Lopes, ele tentou invadir aí uma área do Mato Grosso, e nessa época o Brasil não era nem república ainda era império. Então destruíram lá o Paraguai. Morreu na época muita gente. Então essa eu creio que seja a única guerra que o Brasil ele se envolveu. Mas não foi uma questão de que o Brasil buscou, foi que tentaram invadir lá e ele tirou o povo de lá. Mas somos um povo pacífico, não é sobre essa espada. Não é sobre essa espada que o Senhor Jesus está falando. Espada é a espada dos conflitos internos, queridos, que nós precisamos resolver. E quando nós falamos em independência, Caboclo diz: olha, somos hoje para ser independentes. Eu me questiono, será que realmente nós somos independentes? Será que o ser humano ele pode se dizer independente? Chegamos a esse nível? Será que nós temos essa capacidade de dizermos somos independentes, ainda que seja de um outro país ou de alguma coisa? Eu creio que não. Todos nós dependemos uns dos outros. No contexto aqui geopolítico, a coisa ela aconteceu. Há 203 anos atrás, o Brasil se torna dependente de Portugal. Independente entre aspas, né? Porque ele iria precisar ainda de Portugal. Na época, Portugal era uma potência. Tinha um dos melhores exércitos do mundo. Apesar de que poucos dias antes o rei tivesse fugido para o Brasil, né? Um rei covarde, mas todavia Portugal era uma potência. Como se fosse hoje aí Estados Unidos da América, mais ou menos. Na época eles tinham esse poder todo. Hoje o Portugal está quebrado. Podemos dizer que Portugal está ruim das pernas. Mas na época era um país que era uma potência. Mas será que nós hoje estamos independentes mesmo? Temos cacife para dizer, olha, somos independentes? Sou independente. O filho, quando completa uma certa idade, diz: agora eu me tornei independente, agora sim, agora eu vou fazer o que eu quero. O cara, quando ele se forma, pega o diploma dele e diz: agora sim, agora eu vou arrebentar. Vou arrebentar é quando ele vai continuar
estudando mais ainda, queridos. Se ele se ilude que ele parou, eu parei, agora eu vou arrebentar, ele vai se arrebentar. Porque é um momento que ele tem que estudar muito para poder atender bem aquilo que ele aprendeu lá na faculdade, na universidade. Senão ele está quebrado. Quando você ouvir falar de um cara que concluiu os cursos completos e que a coisa está difícil, esse cara não fez a lição completa, não. Tem alguma coisa errada. Ou então ele parou ali, parou no meio do caminho, não caminhou mais. Porque se ele caminha como tem que ser feito, a coisa direitinho, ele vai longe. Aí ele vai longe, ele cresce. Mas quando ele começa a botar alguns obstáculos que deu, porque o negócio foi mal e ele quer fazer uma pós aqui no Brasil. Eu falo no Brasil porque é no Brasil mesmo, não é só aqui em Manaus, não. A pós é um puxadinho. É uma espécie de puxadinho para quem vacilou lá no curso dele. Perdeu a oportunidade de aprender, se agora eu vou fazer uma pós. Ele acha aquilo, achando também que ele vai arrebentar. Não vai arrebentar, ele tem que continuar estudando. O estudo ele não pode parar. O dia que ele parar, o caboclo quebra. Não tem como ele parar. Tem que estar sempre atualizado se ele quiser crescer. Senão ele continua lá no primeiro ponto onde ele parou. Então Jesus vai advertir essa turma sobre a questão dos conflitos que nós teremos dentro de casa. Tem pessoas que ele ainda tem grandes conflitos e não conseguiu se resolver. Talvez ele já esteja seguindo ao Senhor há muito tempo, mas é aquele seguidor de longe, que fica bem longe, ele não tenta se aproximar, ele segue o Senhor mais de longe. E seguir de longe não vale. Jesus vai dizer isso para Nicodemos, quando Nicodemos resolve se encontrar com ele à noite. Talvez porque Nicodemos tivesse muito medo do Sinédrio. Talvez porque Nicodemos não quisesse que a população visse ele ali se encontrando com o Senhor. Ou talvez por outras razões, mas de forma que Nicodemos pediu para se encontrar à noite, não queria ser visto de dia, porque provavelmente ele sabia que o negócio ia dar ruim para ele. Então ele resolve pedir para que o Senhor se encontre com ele à noite, pela noite. E Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Então a gente já começa a observar que seguir ao Senhor é vestir a camisa dele. Seguir ao Senhor é dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Não é ser religioso, tem nada a ver com religião. Não é, religião é um conjunto de regras, querido. Religião, ela inclusive é um atraso. Eu costumo dizer que religião é um atraso na vida de uma pessoa. O cara volta aos padrões antigos, ele volta a um período medieval, quando se fala em religião. Jesus não veio trazer nenhuma religião, porque Jesus veio trazendo boas novas, o Evangelho. Jesus veio trazendo uma qualidade de vida diferente e veio cumprir uma missão. Não veio trazer regras para a gente, mas veio cumprir uma missão e veio com uma palavra, uma nova palavra chamada Evangelho. E ali ele pegou algumas pessoas, alguns cabeça dura, e começaram a espalhar essa mensagem. Mas ele nunca disse: olha, vocês comecem a abrir centros de concentração, abram vários templos em determinados locais.
façam isso, façam. Não, ele não. Vocês vão estar todo mundo legal, todo mundo numa boa. Muito pelo contrário, queridos. Ele vai dizer, mesmo aqui, que nós seríamos perseguidos, seríamos atacados, seríamos motivo de problemas dentro da nossa própria casa. Eu conheço um cidadão que no dia que ele aceitou Jesus foi uma confusão muito grande na casa dele. O pai, a mãe, muitos problemas ele teve. E ele estava sentado e disse, rapaz, eu não sabia que... Eu pensei que o povo lá de casa fosse se alegrar, mas que foi o negócio, deu um revertério, deu o contrário. A galera lá queria me quebrar na peia. E é sobre isso que Jesus está falando. Olha, você vai ter problema. Aquele que quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, e pegar a sua cruz e me seguir. Não é uma etiqueta social. Não é? Hoje está virando etiqueta social. Quando o cara diz que é evangélico, poxa, o cara é evangélico, né? Como se fosse uma etiqueta social. Na época de Paulo era diferente. Na época de Paulo o caldo era mais grosso, queridos. Não tinha essa de etiqueta social. Paulo vai mostrar as costas dele ali, cheia de chicotadas, lambadas, para que o povo visse como é que funcionava o evangelho. Não veio enganar ninguém. Paulo nunca prometeu nada. Ele disse, olha, vai dar certo, vai todo mundo aqui vai. Vamos montar aqui uma bet, agora está na moda também, né? E o negócio vai dar certo. Esses dias eu quase me escandalizei com uma igreja que está montando uma bet, para você ver a que nível a coisa chegou. Se é que podemos dizer que aquilo é uma igreja, né? E o cara está lá na Flórida, gritando com as igrejas que ele tem aqui no Brasil, fazendo propaganda do negócio da bet, dos jogos aí. Então, queridos, quando o Senhor, Ele diz, olha, vocês precisam pegar essa cruz e esquecer o que passou para trás e me seguir. E Ele vai muito longe, queridos. A gente precisa ter muita estrutura para ouvir aqui o que Jesus vai dizer. Olha, aquele que não deixar pai ou mãe, com aquela desculpa de que eu amo meu pai, eu amo minha mãe, isso a gente tem que amar mesmo. Mas Jesus vai dizer que olha, aquele que não deixar pai ou mãe por amor a mim, está despachado. Então tem que ter muita estrutura. Eu acho que é por isso que Pedro e alguns outros ali, de vez em quando, eles diziam, Senhor, mas essa palavra ela é muito dura. Ela é dura mesmo. Seguir Jesus, ela não é uma proposta fácil, é um milagre. E a gente tem que orar muito, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a cumprir aquilo que Jesus pregou, porque é só um milagre. Não é uma aventura. Vou dar um tempo, vou ver como é que funciona essa parada. Se der certo, a gente fica, se não der, a gente pula fora. Não é isso, queridos. O evangelho é muito mais do que isso. Pastor, não deu tal coisa para a gente concluir. Não, mas não precisa se preocupar com relação a isso. Não é para mim que tu tens que falar isso. Tem que orar e se ajoelhar diante de Deus e olha, não deu para fazer tal coisa, não deu para cumprir o que eu tinha que cumprir contigo. Eu dei uma vacilada, eu quebrei, eu caí, eu vacilei, eu escorreguei. É assim. Não é para o França, não, é para Deus que você tem que dobrar ali seu joelho e conversar com Ele. Bater um papo com Ele. Senhor, olha, está acontecendo tal coisa.
E eu queria que o Senhor resolvesse isso aí para mim. Eu queria que o Senhor me ajudasse. Queria que o Senhor me ajudasse a romper. Porque muitas vezes, para a gente construir, precisa destruir alguma coisa. Muitas vezes, para a gente erguer algo, tem que afundar. Um prédio, para ser construído, dependendo da altura do prédio, você vai ter que cavar muito. Então tem que descer primeiro, depois é que vai começar a subir. Então é essa proposta que Jesus ele trouxe para a gente. Vocês vão ser perseguidos, vão procurar vocês, vão caçar vocês. Vocês vão ser levados até tribunais, por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Talvez vocês sejam condenados, ou dependendo do juiz que vai julgar o caso, libere vocês. Mas vocês vão ser perseguidos. Então não dá para dizer, olha Senhor, eu não consegui porque a perseguição era muito grande. Não, a igreja cresce. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida. A CEPAL é uma agência que cuida de missionários espalhados no mundo. Vai dizer que a igreja que mais cresce é a igreja perseguida. Tem muitos lugares, na África, por exemplo, que o missionário está lá escondidinho ali, abraçado com... É um padre e o pastor juntos morando lá numa kitnet, pregando o evangelho para aquela turma ali que, se souberem, vão matá-los. Não tem lá na África, não tem esse papo de que o pastor não gosta do padre, o padre não gosta do pastor, que o irmão é de igreja tal. Lá não existe isso. Lá todo mundo anda bem caladinho ali, bem abraçando um ao outro. E quando ele encontra um outro que é cristão, aí se alegra. Não é como aqui, que aqui o negócio já avacalhou. Aqui no Brasil a coisa já ficou meio avacalhada. Ali no Manoa, eu costumo citar aquela igreja que eu acho muito engraçada. Tem uma igreja no Manoa que está escrito lá: Igreja Independente de Jesus Cristo. Tem condições um negócio desse? Não dá, né, queridos? Então, o que nós temos que fazer para conhecer melhor esse Jesus? Nós precisamos dobrar os joelhos e orar e dizer: Senhor, fala comigo. E abrir o coração, dizer: Senhor, eu estou aqui com o meu coração aberto mesmo. Vacilei, Senhor. Andei com as mentiras aí, mas eu estou arrependido e tem misericórdia de mim, e Deus te perdoa sem problema nenhum. Senhor, eu tenho uma vacilada em tal área aí e tal, mas me dá força, Senhor. É assim que tem que ser, queridos. Porque problemas, todos os dias eles aparecem, são as espadas. Todos os dias esses problemas eles aparecem. E aparecem, e a gente precisa superar eles. Precisa superar esses problemas. Agora, a gente estava falando sobre o Paraguai. O Paraguai ele já foi destruído por outros países também, porque o Paraguai era há uns tempos atrás muito problemático. Então outros países já andaram detonando ele. Mas eles aprenderam. E hoje eles são um país muito bem equilibrado. Um país bem equilibrado. Tem uma situação econômica estável, bacana. Aprenderam uma coisa. Porque a pessoa tem que aprender. Não adianta ele viver a vida dele toda, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ele vai tendo que tomar uma idade. Dizer: agora não vou mais cair quando eu era criança. Mas agora eu já atingi uma certa idade na fé. Então não tem mais por que eu estar caindo, levantando, caindo, levantando. Essa é a regra.
do ser humano. Caiu, levantou, mas ele não pode viver a vida dele toda caindo, levantando, caindo, levantando. Ele vai ter que aprender. Não, pastor, mas acho que eu ainda sou novo na fé. Agora que eu tenho 5 anos na igreja, 6 anos, 4 anos, já é velho, que ele já é avô na fé. Porque Jesus passou só 3 anos com aqueles discípulos dele ali. 12 cabeças duras, e o Senhor passou 3 anos com aquela turma. Eram pessoas que o Senhor, quando saiu, entendeu que eles estavam preparados. E deu a missão para eles: olha, vocês precisam continuar pregando esse evangelho, anunciando essa palavra. E por onde vocês forem, não fiquem acumulando nada, não levem nem bolsa. Vão sem bolsa. Vão somente com um par de calçados, não levem aquele local onde guarda o dinheiro. Antigamente a turma usava o dinheiro numa bolsa apregada ali, a roupa dele. Só nem leve isso. Não leve. Vocês vão pregar o evangelho, vocês não vão estar lá pedindo dinheiro do povo, nem extorquindo a galera. Vão pregar boas novas. Anuncie que o reino de Deus chegou. Anuncie que o reino de Deus chegou. Paulo ensinou também os seus discípulos dessa mesma forma. Anuncie que o reino de Deus chegou e que Deus é bom. Diga o que Ele fez por você. Que você antes era um pecador, mas Jesus morreu na cruz por você. E não foi apenas um fato histórico, não. Isso mudou todo uma trajetória da humanidade. Quando ele morre naquela cruz ali, queridos, muda a chave do caminho da humanidade, da trajetória da humanidade. E a gente precisa começar a colocar isso na nossa cabeça, dizer, olha, realmente preciso mudar a rota. E alguém vai dizer: não, mas eu sou independente. Não existe ninguém independente, queridos. Temos uma dependência de Deus. Somos dependentes do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em João 15 que o Senhor é o grande agricultor. Nós somos apenas aquelas frutinhas que estão ligadas naquela videira. E Jesus disse: se você se desligar daqui, você está quebrado. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Todo aquele que está ligado na videira está ligado comigo e tem vida eterna. Mas quando a gente resolve dizer: olha, eu não quero mais estar ligado na videira, eu quero caminhar sozinho, não tem. Dependência de Deus, não tem, queridos. Não há possibilidade da independência de Deus. Você sempre vai estar ali dependendo de Deus para alguma coisa na sua vida. Sempre nós temos uma dependência de alguém. Nós nascemos quando pessoas nos acolheram ali. Mãos nos pegaram quando nós nascemos. Mãos nos servem todos os dias. E quando nós morremos, mãos também vão nos conduzir, queridos, até aquele cemitério. E a Bíblia diz que daí para frente aí é com o Senhor, não tem mais volta, não existe mais possibilidade de aquele cara pecar. Fechou ali um ciclo para ele. Tem um pastor, amigo nosso, que diz que se alegra quando sepulta um crente, porque sabe que aquele crente não vai mais pecar.
esse não vai mais pecar, esse já está pronto. Mas enquanto o cara está aqui nessa terra, ele é carne, carne, ela não se converte, só a misericórdia de Deus na vida dele mesmo, para que ele venha a caminhar e dar bons frutos. A espada que Jesus ele veio trazer é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Não é a espada de ferro, de aço, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, contra hostes celestiais, espíritos malignos. Essa é a nossa luta. Então nós temos que estar preparados, calçar o sapato ali do Evangelho, né? A couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito tem que estar conosco e um capacete da salvação. E a gente ora por isso todos os dias, queridos. Temos que orar. Senhor, me dá essa espada, mas não a espada que perfura, que divide, mas a espada do Espírito, que eu possa estar com ela todos os dias. É sobre isso que Jesus veio nos ensinar, queridos. Independência não é fazer o que eu quero. Independência é fazer aquilo que eu não quero. É eu olhar para algo que vai me fazer mal e dizer, eu não quero. Isso é independência. Eu não preciso disso aí. Tem pessoas que dizem, não, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço isso, eu faço aquilo. Não faz. Tem livre-arbítrio. Pega uma pessoa que ele tem um problema aí, um vício e a possibilidade dele resistir a alguma coisa é difícil, queridos. É muito difícil. Se não for a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, a gente está quebrado. Se não for a misericórdia do Senhor mesmo, ali, a coisa não vai. Porque nós, por si só, não podemos fazer nada, absolutamente nada, a não ser pedir a misericórdia do Senhor na nossa vida. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor com o coração quebrado, quebrantado, e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu ainda sou carne, eu preciso da tua intervenção. Deus vai ouvir. Quando o coração é quebrado, Ele vai nos ouvir. E com certeza, queridos, as coisas passam a mudar, passam a fazer sentido na nossa vida. Aleluia. Elas começam a tomar um novo rumo. O Senhor é misericordioso. Deus é bom o tempo todo. As coisas começam a tomar novos rumos. Mas lembre-se, nós temos uma idade na fé. Não é a nossa idade cronológica, é na fé. E todas as vezes que nós quebramos essa regra, nós penduramos novamente o Senhor lá na cruz. Como se você tivesse pendurado Ele novamente lá na cruz, para que Ele venha te perdoar. E Ele vai sofrer novamente as nossas dores. Todas as vezes que a gente pisa na bola com o Senhor, a gente leva Jesus novamente à cruz. Mas um coração quebrantado diante do Senhor, não um coração
fingido, mas um coração quebrantado é muito valioso para o Senhor. Uma alma vale o mundo inteiro, queridos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que faça com que nós tenhamos entendimento e que possamos aprender e transmitir essa palavra para uma outra pessoa, queridos. Porque quantas vezes nós fomos covardes com o Senhor, quantas vezes somos covardes com o Senhor e tentamos colocar as nossas culpas em outras pessoas. E isso vai dificultar o nosso relacionamento com o Senhor, porque enquanto nós não assumimos publicamente, olha, eu realmente pequei, pisei na bola, a coisa, ela não caminha. Então que o Senhor possa nos despertar, nos dar uma chacoalhada, para que nós venhamos acordar, como diz Paulo: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Vamos ficar de pé. Vou cantar um hino, vamos louvar aqui o Senhor, cantar um hino bem suave aqui com Suzana e Rafael. E em seguida nós vamos orar, queridos. Em seguida nós vamos orar, e se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Poxa, pastor, eu preciso de oração. Estamos numa luta aí muito grande, a gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Amém?